graça e paz, que a alegria da salvação venha estar contagiando o seu coração também, porque estamos aqui com alegria para ouvir a doce voz do nosso Senhor. Irmãos, o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é passando pela prova. Passando pela prova. Se eu perguntasse aqui, se eu pedisse para quem está passando por prova, por tempestade, por alguma adversidade, por algum problema, para levantar a mão, talvez todos, ou a maioria, né? Ou talvez todos iriam levantar as mãos, dizendo que está passando por algum problema, alguma dificuldade, né, alguma adversidade, alguma prova. E o interessante é que o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Jesus mesmo disse, olha, no mundo... Então, tá bom até aí. No mundo tereis aflições, vocês estão vendo? Vocês sabem disso, mas o que fazer quando a prova bate na portinha da nossa casa? O que fazer quando nós estamos no meio da tempestade? O que fazer quando o problema chega na nossa casa? A Bíblia tem algo para nos falar, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e o bom que quem está fazendo a leitura 4x4 acabou de ler essa passagem, né? Então, se fosse um estudo, podia perguntar ainda, né? Podia abrir, mas a mensagem assim, a gente não abre, né? Mas enfim, você que leu, que está acompanhando aí a leitura 4x4, vai ter essa facilidade ainda maior. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém, amados? Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, Tiago, o autor da carta, ele se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Mas eu não sei vocês, mas quando eu vou ler o texto bíblico, eu começo a conversar com o texto bíblico. E a primeira pergunta que eu fiz foi: que Tiago é esse? Que Tiago é esse, do autor da carta? Se você for ler a carta inteira, você vai ver que ele não fala quem ele é. Ele só fala que ele é servo do Senhor, servo de Deus, servo do Senhor Jesus. E aí é interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos 4 Tiagos. E aí, meu Deus, qual Tiago, né? Quatro Tiagos. Desses 4, 2 poderiam estar aqui na igreja, né? Pelo menos, né? Desses 4 Tiagos, nós vemos que 2 têm um destaque muito grande e 2 que não têm quase destaque nenhum. E aí, olha, os que são com pouco destaque, nós temos Tiago, filho de Alfeu, que foi discípulo de Jesus, e também temos Tiago, pai de Judas, o não Iscariotes, né? Esses não tiveram um grande ministério, assim, se eu pudesse dizer, eles não aparecem muito, então eles são descartados. Sobraram 2 Tiagos, um que também foi discípulo de Jesus, né? Filho de Zebedeu e irmão de João, mas esse foi martirizado muito cedo, morreu muito cedo, então ele não poderia ter escrito a carta. Então sobrou quem? Sobrou Tiago, meio-irmão de Jesus. E a igreja, né, tem entendido que é esse Tiago que escreveu a carta para nós, esse meio-irmão de Jesus. E Tiago se apresenta como servo de Deus
e servo de Jesus. Já pensou que interessante? Eu acabei de dizer que Tiago, que escreveu a carta, foi irmão de Jesus. Ele viu Jesus criança, irmãos. Você já pensou? Você vê seu irmão, quem tem irmão aqui sabe, né? Você vai crescendo com o irmão e de repente você vai percebendo que ele é mais que seu irmão. Ele é o Messias de Deus, o enviado do Senhor, o Salvador. Isso me chama a atenção. E aí você começa a perceber que a própria mãe de Jesus, Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela também se apresenta como servo, como serva de Jesus. E quem aqui que gosta do apóstolo Paulo? Acho que todo mundo, né? Apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, ele também se apresenta como servo de Jesus lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1. E por que eu estou falando isso? Essas grandes pessoas se apresentaram como servas do Senhor. E você? Você também tem se apresentado como serva, como servo do Senhor Jesus? Talvez você não chegue, né, no lugar que você vai, prazer, eu sou fulano, sou servo do Senhor Jesus, servo de Deus. Mas será que as suas atitudes têm demonstrado verdadeiramente que você é um discípulo ali de Jesus, um servo do Senhor? Porque às vezes nós vemos até muitas pessoas, não, eu sou serva de Deus, sou servo de Deus. Mas na hora das atitudes você, quê? Ele é? Não é não, não é não, não é não. Então, irmãos, nós devemos ter isso em mente, que nós também somos servos do Senhor Jesus. Algumas versões trazem a palavra servo, mas eu pesquisei aqui, olha, eu vi a NVI, né, a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Corrigida e Fiel, a Nova Almeida Atualizada, a Versão Católica, a tradução de hoje, a Bíblia, a Vida, todas essas trazem a palavra servo. Mas tem uma versão, nova versão transformadora, ela traz a palavra escravo. E aí? É escravo ou é servo? É escravo ou é servo? Dá aquela dúvida. E aí, irmãos, quando nós vamos para o original, para reconhecer a palavra, talvez aqui muitos conheçam a palavra doulos, que significa literalmente escravos, escravo. Mas isso no sentido literal, mas também pode ser traduzido no sentido figurado, né? No sentido literal, o escravo é aquele que não tem vontade. A vontade do seu senhor é imposta ao seu liderado, ao seu escravo. Mas também pode ser no sentido figurado, por isso que está servo, no sentido que a pessoa abre mão da sua vontade voluntariamente. Ele começa a entender, olha, o meu Deus sabe mais do que eu. O meu Deus, poxa, ele vê o futuro. O meu Deus, vale a pena abrir mão da minha vontade para segui-lo. E é justamente isso aqui que Tiago, que cresceu com Jesus, conseguiu entender. Vale a pena abrir mão da minha vontade para ouvir, para seguir a vontade de Deus. E é muito interessante, irmãos, que Deus não escraviza ninguém. Deus não te obriga a abrir a porta, né? Pelo contrário, Ele, bate. Se você abrir, Ele vai entrar, mas se você não abrir, Ele vai respeitar completamente. Deus não escraviza ninguém. Nós precisamos abrir a nossa porta voluntariamente. E aí, irmãos, talvez até o ímpio consiga entender que a vontade de Deus é melhor que a dele. Talvez até o ímpio. Muito mais os crentes em Jesus. Mas e na hora que a vontade de Deus bate com a nossa? Como que nós temos reagido?
É muito fácil falar, sou servo do Senhor Jesus, voluntariamente eu abro o meu coração para Ele, eu estou disposto a fazer a vontade dEle, a segui-lo. Mas e na hora que Deus fala uma coisa que você não concorda? Será que voluntariamente também você abre o seu coração para Jesus e cumpre aquilo que Ele tem para a sua vida? Irmãos, que possamos ser como Tiago, né? Que possamos ser servos que voluntariamente abrem o coração, servos que voluntariamente reconhecem que Jesus sabe muito mais que a gente, que Jesus vê depois da curva. Quando eu fico assim, puxa vida, Deus, não é bem assim. O que me quebranta é saber que a minha visão é limitada, que eu não consigo enxergar depois da curva e Deus sabe. Então vale a pena ser servo desse Senhor. Irmãos, Tiago, meio-irmão de Jesus, se apresenta como servo do Senhor, como servo de Deus, e ele encaminha essa carta a 12 tribos dispersas entre as nações. Quando você fez essa leitura no 4x4, né, que é a proposta da nossa igreja em ler a Bíblia em um ano, você se perguntou que tribo é essa? Que tribo é essa? Que negócio é esse? Que povo é esse? Para quem que Tiago mandou essas cartas? Eu sou assim, vou lendo o texto e vou ficando curioso. Vou vendo, vou olhando. E aí, irmãos, estudando, a gente vê que em outras versões, traz a seguinte versão, né? 12 tribos que se encontram na dispersão ou na diáspora. E aí, irmãos, esse termo diáspora é um termo técnico para falar aos judeus que não moravam na Palestina, na Terra Prometida. Então, todos os judeus que moravam fora da Palestina, fora da Terra Prometida, eles eram considerados esses diásporas. E aí, no versículo 2, Tiago trata aquelas pessoas como irmãos. O que nos faz entender que Tiago escreveu essa carta para um grupo de cristãos de origem judia? Está vendo como a gente vai entendendo o texto? Né? Quem escreveu a carta, para quem ele escreveu, né? E Tiago faz uma saudação a esse povo, para esse grupo que ele escreveu a carta. E eu achei isso tão legal, porque ele fala simplesmente saudações, saudações. E agora, o apóstolo Paulo faz que tipo de saudação? Eu ouvi. Alguém pode falar também? Qual é a saudação que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas? Graça e paz, graça e paz. Irmãos, apóstolo Paulo, se você olha, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, apóstolo Paulo sempre fala graça e paz. Graça e paz. Essa é a forma dele saudar os irmãos. Essa é a forma dele desejar algo bom para os irmãos. E aí, às vezes, a gente confunde. Porque tem o bom dia, tem o boa noite, tem a boa tarde, tem a saudação dos nossos irmãos pentecostais, a paz do Senhor, né? Mas é diferente de graça e paz. E eu, como sou um fã do apóstolo Paulo, eu copio mesmo, falo assim, graça e paz, irmãos. E o interessante é que a saudação não é algo vazio. A saudação é um desejo que você tem para com a pessoa. E por isso que eu sou alegre quando eu falo graça e paz. Por isso que eu falo graça e paz, irmãos, que a alegria da salvação vem estar contagiando os nossos corações, porque eu quero isso para você. E aí, eu quero te fazer um alerta. Quando você traz uma saudação para alguém, você fala por falar? Oi? Né? Eu já falei isso em algumas mensagens anteriores, que às vezes a gente está tão acostumado com oi, tudo bem, que o tudo bem parece que virou uma saudação também. Vocês concordam? Porque você não para ouvir a pessoa. Você fala, oi, tudo bem? E já vai embora, já vai andando, você não para. Se fosse realmente uma saudação, você ia olhar para a pessoa e ia falar assim, oi,
Tudo bem? Como você está? Eu quero saber como você está. A gente precisa, irmãos, ter esse cuidado. Por isso, quando você for saudar alguém da próxima vez, que realmente isso seja do fundo do seu coração, e não simplesmente uma forma de cumprimentar. No versículo 2, irmãos, Tiago fala uma coisa que parece que não combina muito não, que é alegria com provação. Hoje, quem teve pela manhã aqui, teve a oportunidade de escutar o nosso pastor falando sobre os paradoxos. E eu falei assim, rapaz, eu estou com um paradoxo desse. Porque parece que a alegria não combina com provação. Acompanhe comigo aí no versículo 2. Vou reler para trazer a memória dos irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim, pastor Léo? Como ter alegria no meio da prova? Como ter alegria no meio da tempestade? Como ter alegria no momento que eu estou passando uma dificuldade muito grande, que tudo que eu queria que isso passasse? Como que é possível se alegrar nos momentos difíceis? Será que é possível não ficar murmurando? Será que é possível não ficar reclamando? Ai, poxa vida, eu estou passando por isso, não queria estar passando. Será que é possível? Será que é possível não se sentir uma vítima? Ai, coitadinho de mim, eu sou vítima dessa sociedade, eu sou vítima desses problemas todos que eu passo, isso não podia estar acontecendo. Será, irmãos, que é possível deixar a murmuração? Será que é possível deixar esse sentimento de vitimização para trás, esse sentimento de tristeza e conseguir se alegrar em meio às tribulações, às provações? Eu acho que sim, porque se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Olha o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, é possível sim nos alegrarmos em meio à tempestade, em meio aos problemas, às provações, desde que entendamos que Deus está nos dando uma oportunidade. Uma oportunidade, mas oportunidade, como assim, pastor? Oportunidade, irmãos, de se aproximar mais de Deus no meio da dificuldade. Oportunidade de esperar no Senhor pacientemente. Oportunidade de perseverar, de buscar mais o Senhor, de colocar mais uma vez diante de Deus aquilo que está deixando o seu coração inquieto. A alegria, irmãos, não está no problema propriamente dito. Ninguém, eu acho que é doido de falar assim, estou tão feliz por estar sentindo essa dor, estou tão feliz porque está dando tudo errado. Não, não é isso que o texto está falando, que nós podemos nos alegrar, mas nós podemos nos alegrar nas oportunidades que aquela dificuldade traz. Pense com carinho. Eu sei que é difícil, tá? Passar por problemas. Mas se você olhar com outros olhos, você vai ver que Deus está te dando a oportunidade de você crescer um pouco mais no meio dessa turbulência toda. Talvez seja o momento de você experimentar o cuidado de Deus para com você. Talvez seja o momento de você experimentar, quem sabe, até um milagre de Deus. Podemos sim nos alegrar, porque a prova gera perseverança. Talvez tenha uma outra versão aí de vocês que diga paciência. Não é isso? Perseverança e paciência foram as palavras que eu encontrei. E aí, pastor, eu começo a me questionar. Porque paciência é uma coisa, perseverança é outra. O que está acontecendo? Aí a gente vai estudar um pouquinho e a gente encontra que a palavra no original, no grego, é hipomone.
Sabe o que significa hipomone? Mais que a capacidade de suportar a prova, que seria, no caso, a paciência, e mais que não desistir, que é o caso da perseverança, hipomone está dizendo que você tem a capacidade de extrair algo bom daquilo. Então, diante das nossas dificuldades, diante das nossas provas, diante dos nossos problemas, nós temos sim a possibilidade de extrair algo bom. Nós não temos poder sobre o problema. Nós não temos condições de dizer assim, eu não vou ter problema. E nós não temos condições de fugir todos os problemas. Os problemas vão acontecer na nossa vida, porque como nós falamos, Jesus já nos alertou que nós teríamos problema. Já que não tem como fugir dos problemas, que tal você escolher, extrair algo bom daquilo? Que tal você tentar reagir melhor ao problema que você está passando? Porque no texto que nós falamos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, agora podem completar o versículo, mas... Pastor, acho que o frio está fazendo o pessoal dar está muito frio, hoje nem está tão frio, né? Mas você poderia repetir? No mundo... Irmãos, se Jesus disse para nós que seria possível ter bom ânimo, é porque há uma escolha na forma como nós reagimos diante do problema. Nós podemos reagir diante do problema nos vitimizando. Eu não merecia isso, está todo mundo contra mim, está tudo errado, eu estou fazendo certo, mas não consigo sair do meu problema. Você pode reclamar do governo, da sua família, você pode fazer tudo, mas você também pode escolher ter bom ânimo. Você também pode escolher olhar para o problema e falar assim, poxa, eu posso extrair alguma coisa boa daqui? Eu posso reagir diferente diante dessa situação que eu estou passando? Eu não preciso ficar... poxa vida, eu estou tão triste, eu estou tão abalado. Não, é possível sim ter bom ânimo, é possível sim se aproximar. E aí eu botei aqui, nós podemos nos alegrar e extrair algo bom, como por exemplo, se aproximar de Deus. Seja sincero com você. Você busca a Deus da mesma forma de quando você está alegre, ou quando tem algo te incomodando demais diante da sua vida? Raramente nós nos prostramos diante de Deus e colocamos a boca no pó para agradecer a Deus. A gente salta de alegria, obrigado Senhor, um coração grato diante de Deus, mas quando aperta na nossa vida, quando a situação se torna insuportável, que você não vê para onde você vai, aí você se ajoelha, você reconhece que você não é nada, você reconhece que você precisa da intervenção do Senhor. Senhor, por favor, se o Senhor não agir, eu não estou vendo uma outra solução. Consegue entender que o problema, se você olhar direitinho, ele está te dando a oportunidade de você se aproximar mais de Deus? É interessante que o apóstolo Paulo também diz que o consolo que nós recebemos serve para consolar outras pessoas. Quantas pessoas você já pôde dividir as suas dificuldades e falar assim, calma, eu já passei por isso, vai dar tudo certo. Apazigue o seu coração, descansa no Senhor. Também, irmãos, de entender e experimentar o que Paulo diz lá em Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí é muito interessante, porque quando nós vamos olhar o todos, né, no original, todos em grego significa todos. Não tem exceção. A Bíblia está dizendo que tudo o que acontece quando nós estamos debaixo do Senhor, amamos o Senhor e de acordo com os seus propósitos, que tudo colabora para o nosso bem. Talvez o problema te fale assim, mas como que esse problema vai contribuir para mim? Está doendo muito.
Talvez é a oportunidade que Deus está te dando para você se aproximar mais. E aí, irmãos, quando nós temos a paciência, a perseverança, né, esse hipomone são gerados em nossa vida, acontece o que está no versículo 4. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, a prova, o problema, a tempestade, eles nos tornam mais semelhantes a Cristo quando nós nos colocamos diante do Senhor. Às vezes nós precisamos passar por grandes dificuldades para nós sermos maleáveis e nos parecermos mais semelhantes ao Senhor. E aí, às vezes, irmãos, a nossa vida é tão boa que a gente pensa que a gente está aqui na terra de passeio, não é? Está tudo muito bom, moro num lugar legal, tenho uma casa legal, consigo viajar, oh glória, está tudo muito bom, né? Mas, irmãos, a nossa vida é passageira. A nossa vida não se resume nesse lugar, nessa terra. Existe uma eternidade por vir. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos buscar a santidade do Senhor. Precisamos buscar essa proximidade, essa semelhança com o nosso Deus. E as dificuldades, muitas vezes, elas nos tornam maleáveis e possíveis de acontecer isso. Como já falei, irmãos, os problemas são inevitáveis, infelizmente. Eu gostaria muitíssimo de falar para você que é possível nós evitarmos todos os problemas, que nós não vamos ter mais problemas. Nessa terra aqui, filho, vai ter problema. Ainda bem que nós temos a esperança de um dia estarmos eternamente com o Senhor. Num lugar onde não haverá nem tristeza nem dor. Aonde estaremos eternamente com o nosso Salvador. Mas enquanto não chega essa eternidade, irmãos, é possível sim nós nos alegrarmos com o Senhor. Mas está nas tuas mãos escolher, extrair algo bom dessa aprovação e poder se alegrar com Deus, ou viver como uma vítima, sofrendo nesse mundo que só leva cada dia mais para baixo. E aí, talvez alguém deve estar pensando, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Se o senhor soubesse, o senhor não estaria falando isso. Eu louvo a Deus que eu não estou falando nada, eu só estou lendo a Bíblia, só estou explicando a Bíblia. Mas, realmente, talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Um momento talvez delicado, que talvez você olhe e fale assim, pastor, eu já fiz tudo, mas eu não consigo me alegrar. Eu não consigo olhar para o problema e tentar extrair alguma coisa boa desse problema. E aí, irmãos, vocês que estão se sentindo assim, eu quero me solidarizar com você. Eu quero dizer para você que talvez eu possa sentir a sua dor também, se você compartilhar comigo. Porque eu acho que todos nós aqui já passamos em algum momento da nossa vida, um momento muito difícil. Um momento em que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já não tenho mais o que fazer. Ou Deus faz um milagre para mudar a minha vida, ou não tem como. E aí, irmãos, eu quero me solidarizar com a sua dor. Mas eu também quero te dar esperança. Olha o que diz o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Ele lhe será concedida. Irmãos, quando você não entender nada, quando a tempestade te deixar cego, quando a prova for insuportável, clame a Deus,
Peça sabedoria a Deus. Fala assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria para entender. Então eu preciso da sua sabedoria, Pai, para poder entender o que eu estou passando. O pastor disse que é possível se alegrar. Eu quero me alegrar, mas eu não estou conseguindo. Então me dê sabedoria, me dê visão do alto céu, para poder buscar o Senhor, para entender. E é muito legal que ele fala que Deus não nega esse pedido. Toda vez que você faz um pedido, pode ser que Deus te conceda, pode ser que não, porque depende da vontade de Deus. Mas se você pedir sabedoria, Ele vai te conceder. A Bíblia está dizendo que Deus tem alegria em conceder sabedoria para aqueles que pedem, e é interessante que Ele dá livremente. Teve uma vez que eu escutei um pastor falando que Deus dá sabedoria de balde. Você já imaginou o sujeito? Imagina uma piscina cheia de sabedoria. Ele vai lá, pega aquele balde assim, ó. Ele dá muito, ele dá livremente. Basta você pedir, você clamar. E aí eu fico olhando para Jesus, e eu fico vendo que Jesus orava horas. Jesus, sendo Deus, orava horas. E nós humanos? Eu acho que, infelizmente, a maioria talvez ore minutos. Se você passa de minutos, glória a Deus, tá? Deus te abençoe grandemente. Converse com outras pessoas, contagie essas pessoas. Porque, infelizmente, a realidade é que as pessoas oram minutos e tem muitas que nem oram. Só oram quando vão na igreja. E como ter intimidade com Deus se você não ora? Como pedir ao Senhor sabedoria se você não investe tempo com o nosso Salvador? Ore mais, leia mais a Bíblia. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos experimentar a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, nos alimentarmos, nos enchermos de Deus. E aí, com certeza, vai ser possível experimentar essa alegria no meio da tribulação. Eu sei que não é fácil, irmãos, né? Já concluindo, caminhando para o final, passar pela prova não é fácil. A dor, a tristeza, muitas vezes não sabemos o que nós poderíamos fazer, a frustração chega, né? Mas apesar disso tudo, é possível se alegrar no Senhor. É possível extrair algo bom para as nossas vidas. Que tal você começar, no meio da tempestade, se aproximar mais de Deus? Que tal você olhar para a sua vida e falar assim: eu oro tantos minutos, eu vou tentar dobrar esses minutos de oração, porque eu quero ter mais vida com Deus. Que tal você aproveitar esse momento de dor e falar assim: Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Eu quero Te ouvir, Senhor, eu quero Te sentir. E quem sabe você dobrar esse tempo de leitura da palavra que você tem, de buscar mais o Senhor, de encher a sua vida. Fazendo isso, você com certeza vai experimentar o cuidado de Deus, a provisão do Senhor. E se porventura você não estiver conseguindo extrair isso tudo, peça a Deus sabedoria, que Ele dá livremente, dá de bom grado, para nós entendermos essa situação toda. E aí, irmãos, se você não conseguir extrair nada de bom do problema que você está vivendo, se você não conseguir enxergar nada, eu quero te sugerir a olhar para a cruz. Olhar para o Salvador. E mesmo sem entender o que você está passando, você vai olhar para a cruz e vai entender quem é Deus
Você vai olhar para a cruz e vai ver assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que meu Deus se entregou na cruz por mim. Eu sei que Ele já provou o seu amor por mim. E mesmo sem entender nada, eu posso confiar nele. Você já parou para pensar nisso? Que quando você não conseguir entender nada, você pode olhar para Deus e, sabendo quem Deus é, você pode confiar nele, porque Ele já provou o amor por nós. E, para fechar, eu gostaria de contar uma ilustração de um netinho e de uma avó. O netinho ia à casa da avó e ele sempre via a avó com um pedaço de pano na mão, presa num arco. E o netinho ficava olhando aquilo, que coisa estranha, esse pano preso num arco. Aí ele ia de novo na casa da avó, e estava lá a avó com aquele pano preso no arco e passando uma agulha para cima e para baixo. Minha avó está tão estranha. Toda vez que eu vou à casa dela, ela está lá com aquele pano preso naquele arco, passando uma agulha com uma linha para cima e para baixo. E quando ele voltou na casa da avó, estava lá a avó, com aquele pano preso no arco, passando a agulha para cima e para baixo. O menino não se aguentou, o neto não se aguentou. Vó, o que a senhora está fazendo, vó? Eu estou olhando aqui de baixo para a senhora, vendo esse negócio feio que a senhora está fazendo, essas linhas emboladas, parece que não tem muito sentido. O que é isso, vó? E a avó, calma, no momento oportuno você vai saber. Até que chegou o dia em que o neto foi novamente à casa da avó, e a avó chamou: vem cá, quero te mostrar uma coisa. E de repente, a avó pegou aquele pano, já não mais presa no arco, mas inteiro, e mostrou para o neto um lindo bordado. E aí, o menino: nossa, avó, que lindo isso que a senhora fez. Eu não conseguia imaginar isso. Irmãos, muitas vezes a nossa vida parece como essa ilustração. Olhando de baixo, a gente só consegue às vezes enxergar uma porção de linhas emboladas sem sentido. Mas no momento em que Deus revela para nós o que Ele está fazendo, a gente pode descansar nesse Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida diante de Deus. Talvez você esteja passando por um momento muito, muito difícil, que só você e Deus sabe, que talvez você não contou para ninguém. Mas eu quero dizer para você, é possível se alegrar no Senhor, porque a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E é muito interessante, irmãos, que eu sou tão humano quanto você. Se você furar aqui a minha pele, você vai ver que sai sangue vermelho igualzinho o seu. Há momentos também que as provações, as tribulações batem também na porta da minha vida. E confesso que há momentos que elas arrombam a porta da minha vida. Não pede para entrar, não. E aí eu me corro para Deus. E eu falo: Senhor, por que que isso está acontecendo? Eu tento andar em teus caminhos, eu te busco de todo o coração. Por que está acontecendo isso? E aí Deus fala assim: Léo, eis a oportunidade de você se alegrar em mim, comigo, experimentando o meu cuidado, experimentando o meu consolo,
experimentando a minha provisão. Você pode extrair algo bom das dificuldades que você está passando, porque Deus já provou o amor dele por você na cruz. Talvez, se você nunca entregou o coração a Jesus, eu te entendo perfeitamente, você está desesperado. Porque sem Jesus não há possibilidade de se alegrar na tristeza. E hoje, esse Deus está batendo na portinha do seu coração. E Ele está falando: você quer deixar eu entrar na sua casa? Você quer deixar eu morar na sua casa? Você quer deixar eu abrir o baú do seu coração e transformar a sua vida? Você voluntariamente quer abrir mão da sua vontade para seguir a minha vontade? Nós vamos estar louvando ao Senhor. E que você pense nisso tudo. Que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Porque é possível se alegrar no Senhor. Se você puder e se você quiser, eu convido você a se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. A ti bendirei para sempre. Você pode confiar nele. Em ti confiarei, Senhor. Escute o que você vai cantar. Eu não terei o que ter medo. É preciso ter os pés na rocha. Meus pés só na rocha firmarei. Agora com fé, declare: não me abalarei, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. vamos nos alegrar. Eu me alegro em ti, Do Senhor, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Se paz amar
eu gostaria de orar pela sua vida. Talvez você não tenha entregado o seu coração a Jesus. Talvez você esteja tentando lutar e ter alegria no problema sem Jesus. Vai ser impossível. Humanamente é impossível. Mas talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, dizendo assim: eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero experimentar esse Deus que entregou a vida por mim, esse Deus que transforma. Há alguém que gostaria de abrir o seu coração para Jesus? Você pode estar erguendo a sua mão, eu vou estar te vendo, e eu vou estar orando por você. Nós vamos orar por você. Há alguém? E eu queria também falar para você, meu irmão querido, você que é líder, você que tem dedicado a sua obra ao Evangelho, mas que talvez você não esteja conseguindo assim entender essa alegria mesmo em meio aos problemas. E você já pediu sabedoria a Deus, mas você não está conseguindo. E você foi desafiado hoje, mesmo sem entender, confiar em Deus. E nós vamos estar orando pela sua vida. Se você está passando por isso e gostaria que nós orássemos por você, coloque a sua mão sobre o seu coração como um sinal. E nós vamos estar orando por você. Pastor Renato, vem aqui, por favor. Vem interceder por essas pessoas que precisam da intervenção do Senhor. Passamos por provações, Senhor, algumas muito difíceis. Nem sempre entendemos tudo que o Senhor permite em nossas vidas. Temos uma promessa do Senhor, de que o Senhor não permite provação acima das nossas forças, mas que juntamente com essas provações o Senhor nos dá uma saída. Obrigado porque o recurso que temos é tão maior que nós, tão poderoso, que pode até desviar a provação de nós, mas muitas vezes não o faz. Isso significa que o Senhor quer trabalhar para que cresçamos, amadureçamos, nos tornemos pessoas melhores, não só capacitadas pelo Senhor, com a sabedoria do céu para enfrentar esses problemas, mas para podermos ser bênçãos na vida dos outros. Se há alguma pessoa aqui, crente até no Senhor, que ainda não está entendendo a razão de circunstâncias tão adversas, que o Senhor venha segredar com o teu Espírito, o teu propósito, um propósito santo de bênção, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da circunstância adversa. Queremos, ó Deus, aprender a olhar para frente e perceber que os teus planos são planos santos para o nosso bem, para nos tornarmos pessoas melhores, para que sejamos crentes mais fiéis, para que testemunhemos da tua bondade, para que passando pela provação, saiamos delas, ó Deus, dessas provações inteiros, completos, maduros, fortalecidos, fortes, revigorados, nos sentindo abençoados pelo Senhor. Oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, na sua dor e na sua circunstância adversa, e peço humildemente que não só lhe conceda sabedoria, mas lhe conceda vitória sobre esse problema. Em nome de Jesus oramos. Amém.